Bem-vindo ao canal da IEQ Templo Gospel. O tema de hoje é como ser a igreja da maneira correta. Olá pessoal, eu sou o pastor Alex, aqui da IEQ Templo Gospel, e você está participando com a gente do nosso programa Café com o Pastor. Todas as terças-feiras nós trazemos a todos vocês, então, um resumo daquilo que nós pregamos no culto de domingo, para que este resumo, este vídeo, ele possa ser uma bênção para você, e que você possa usá-lo na sua meditação, no seu discipulado, e quem sabe, se você tiver a oportunidade, poder nos ajudar na evangelização. Mas antes da gente começar, a gente sempre toma um cafezinho juntos, né? E hoje aqui estou tomando um cafezinho, eu fiz ele na prensa francesa, então ele é um pouco mais encorpado, ele é mais, coloquei um pouco mais de pó, e tá bem. Esse daqui, ele não tá muito floral, ele tá mais, a gente chama ele de achocolatado. A gente fala isso, né, mas será que a gente sente esse gosto mesmo? Será? É só café mesmo, né, pastor? Tá certo. O café sempre vai ser uma bela companhia. Esses dias um irmão da igreja falou assim, pastor, eu ganhei da minha esposa já uma prensa francesa, agora só falta o pó. Que legal. Então tá bom. Vamos lá então. O tema da mensagem que nós pregamos no domingo, então, é como ser igreja da maneira correta. E eu gostaria de usar, então, de meditar com você na igreja modelo em que todas as igrejas deveriam se basear, em que todos os pastores deveriam olhar. Porque veja só, nós estamos há 1 ano e meio sob essa influência desta pandemia. E desde quando essa pandemia começou, lá em março aqui no Brasil, ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Nós sabíamos que estávamos lidando com um perigo que pode causar a morte. E, infelizmente, milhares de pessoas encontraram a morte durante esse 1 ano e meio. Pessoas amadas nossas, pessoas importantes para todos nós. De certa forma, nós perdemos pessoas maravilhosas. Entretanto, nós ficamos com medo e, de certa forma, nós criamos um tipo de rotina. E essa rotina que nós criamos, ela acabou desenvolvendo um distanciamento da igreja. Nós criamos um distanciamento de Jesus, nós criamos um distanciamento do reino de Deus, e de certa forma isso trouxe e tem trazido até hoje um esfriamento espiritual. E por causa dessa rotina de ficar longe de Deus, de ficar distante da igreja, o que acontece? Muita gente não sabe mais como é ser uma igreja. Muita gente perdeu o gosto de ser uma igreja. Muita gente não sabe mais quais os compromissos em se ser uma igreja. E nesse período de 1 ano e meio, nós observamos que pessoas desenvolveram dos vários tipos de teologia. Dizendo, eu sou a igreja. Sim, você é a igreja. Mas uma igreja, por si só, não vive sozinha. Nós mesmo, como igreja, habitação do Espírito Santo, nós precisamos nos reunir na instituição para que a gente possa receber lá na instituição, lá na comunhão dos irmãos, informações, a palavra de Deus. Lá somos batizados no Espírito Santo, na comunhão, segundo o apóstolo Paulo que nos ensina isso. E muitas vezes nós queremos ser igreja sozinho. E o contrário também é verdade. A igreja, a instituição,
ela não é igreja se não tiver a igreja templo que é você. Então, neste período de 1 ano e meio, um pouco mais até, muitos de nós desenvolvemos outros tipos de rotinas. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre esses compromissos. Eu queria te dar 2 compromissos apenas. Só deu tempo da gente trabalhar na nossa igreja neste domingo, apenas 2. E eu gostaria de trabalhar eles com você hoje, para que a gente possa realmente ser uma igreja da maneira correta, não a igreja das redes sociais, não a igreja dos blogueiros, dos youtubers, mas sim a igreja em que a Bíblia Sagrada nos orienta. É a Bíblia Sagrada que é o norte para a nossa vida como cristão. Então eu convido você à leitura lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40 em diante. O texto diz assim: e com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados aqueles que receberam a sua palavra, a palavra de Pedro. Aqui nós estamos no término, no encerramento da pregação do apóstolo Pedro. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor e muitos prodígios. Haviam sinais que eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, ao ponto de venderem suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, fazendo isso, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia, Deus, o nosso Senhor, acrescentavam aqueles que iam sendo salvos. Quando nós olhamos o texto de Atos, capítulo 2, aqui está um exemplo da igreja modelo para todos nós. Aqui, se você não lembra o que está acontecendo, faziam 40 dias que Jesus Cristo tinha ido para a cruz. Jesus Cristo tinha ido para a cruz, tinha sido crucificado, tinha sido torturado e morto. E ao terceiro dia, então, Jesus ressuscita. E passaram-se 40 dias, Jesus aqui na terra, renovando e ensinando os discípulos, dizendo: olha, tudo aquilo que eu ensinei vocês durante esses anos todos, eu peço agora que vocês ensinem as outras pessoas. E eu não vou os deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo. E passaram-se 40 dias Jesus renovando, ensinando essa convicção. E então Jesus ele é assunto aos céus. Acontece então a sua ida para o céu. E isso no capítulo 1 de Atos. No capítulo 2 de Atos, então, nós temos o derramado do Espírito Santo. Ou seja, Jesus promete no capítulo 1 a vinda do Espírito Santo. No capítulo 2, a promessa se concretiza. Acontece o dia de Pentecostes. E logo o dia de Pentecostes, então, o apóstolo Pedro faz esta pregação. E ele, cheio do poder do Espírito Santo, então, ele, através da sua pregação, 3.000 pessoas se convertem. Se convertem por quê? Porque elas viram que Jesus Cristo morreu para salvar elas de todos os seus pecados. E dali então, essas pessoas começaram a desenvolver então um compromisso com Jesus Cristo. O primeiro ponto para nós, que queremos ser uma igreja de verdade, da maneira correta, é ter um compromisso com Jesus. Na grande maioria das vezes que nós temos visto agora, nós estamos vendo um povo, estamos vendo igrejas sem temor, estamos vendo igrejas sem princípios, igrejas sem valores. Por quê? O compromisso hoje parece ser muito mais com a pessoa do que com o próprio Jesus. Muitas vezes nós vemos pessoas indo à igreja apenas por religiosidade, apenas por uma situação, por uma atitude litúrgica. Mas nós estamos dizendo a você hoje, neste vídeo, que a verdadeira igreja, ser uma igreja da maneira correta, você não deve ter compromisso apenas com os homens, mas sim, primeiro, tenha compromisso com Jesus Cristo. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário para te dar salvação. É Jesus Cristo que perdoa
dos pecados. É Jesus Cristo que intervém por nós junto ao Pai. Então, o primeiro ponto para nós, o primeiro objetivo desta mensagem é trazer isso. Você tem compromisso com Jesus? O seu compromisso com Jesus é mais forte com o compromisso que você tem com as outras pessoas, com as outras situações, com o seu trabalho? O que é mais forte? O compromisso com Jesus ou o compromisso que você tem com o seu eu? Nós estamos vivendo hoje e ouvindo nas redes sociais que o importante é ser feliz. Nós estamos vendo hoje que a felicidade está sendo colocada acima de qualquer coisa. Mas eu estou lembrando você, segundo a palavra de Deus, olhando para essa igreja exemplo, que felicidade para nós é ter compromisso acima de tudo com Jesus Cristo. E o segundo compromisso que essa igreja tinha é o compromisso com a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, eu julgo extremamente importante para todos nós, porque a palavra de Deus é ela que mostra para nós o Evangelho, a palavra de Deus é ela que revela para nós Jesus Cristo, a palavra de Deus é ela que revela o Espírito de Deus, o Espírito Santo, os milagres extraordinários, a história do nosso Deus. E nós temos visto hoje uma secularização da palavra de Deus. Nós temos visto uma ridicularização da palavra de Deus. Nós temos visto celebridades que elas pontuam mais que a própria palavra de Deus. Muitas vezes, no próprio meio evangélico, homens que são e mulheres que são celebridades, eles têm mais valor do que a própria palavra de Deus. E eu vim aqui afirmar você, reafirmar você. Se você quer ser uma igreja de verdade, se você quer ser um homem, uma mulher temente a Deus, tenha compromisso com a palavra de Deus. Não deixe que pessoas, por mais interessantes que elas possam ser, por mais inteligentes que elas possam ser, por mais conhecidas que elas possam ser, sempre coloque a Bíblia Sagrada como primazia, como fator primário na sua vida. Faça a análise, use a Bíblia Sagrada como filtro na sua história. Sendo assim, você vai colocar a palavra de Deus como revelação suficiente para a sua caminhada cristã. E não vai colocar a palavra de Deus como segundo objetivo. Então, para nós, neste vídeo, os dois compromissos para que a gente possa ser, então, essa igreja parecida com a igreja de Atos dos Apóstolos e sair da rotina que nós nos colocamos por causa da pandemia, que nós possamos sair, então, dessa rotina de conforto, de certo modo, que nós ficamos ao longo deste 1 ano e meio, que nós possamos voltar, então, a ter compromisso com Jesus e que nós possamos voltar, então, a ter compromisso com a palavra de Deus. E eu gostaria de orar por você, pedir que Deus coloque no seu coração essa revelação, que Deus coloque no seu coração este entendimento, porque é só o Senhor que pode nos convencer de todo o nosso pecado. Vamos orar? Senhor Deus, Pai maravilhoso, ao longo desses últimos meses, ó Pai, o meio evangélico, o mundo cristão foi bombardeado, Senhor, por rotinas da vida. E muitos irmãos e irmãs acabaram se esfriando diante desta realidade. E hoje, Pai, nós estamos aqui pedindo ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, ao nosso Deus, que o Senhor traga a este homem, a esta mulher, este entendimento, para eles serem a verdadeira igreja, a igreja da maneira correta. Eles devem ter compromisso primeiro com Jesus Cristo, pois foi Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida. E que possamos também, Senhor, ter compromisso com a Santa Escritura, pois é ela, Senhor, que nos revela a vontade de Deus. Tira do nosso coração, ó Pai, toda relativização. Tira do nosso coração, Pai, todo secularismo e que nós possamos, Pai, nos render ao Senhor em santo temor e tremor. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. A todos vocês fica aqui o meu agradecimento. Obrigado por assistir esse vídeo. E eu peço a você que possa compartilhar esse vídeo e usá-lo como ferramenta de evangelização. E até semana que vem, onde terça-feira que vem nós estaremos aqui mais uma vez para mais um vídeo
Café com o Pastor.